Olá, meus amigos e ouvintes da Palavra de Deus, nossos seguidores, amigos, irmãos, todos que nos acompanham há algum tempo. Nós estamos aqui com só o objetivo de levarmos até vocês a Palavra de Deus. E cada vídeo que nós postamos é um tema diferente, um assunto diferente, sempre concernente à Palavra de Deus. Glórias a Deus. Nesta manhã nós temos um tema importante. O que significa a igreja? O que é igreja? Qual o significado da palavra igreja? E quem é a igreja? É um tema maravilhoso. Fique conosco até o final desse vídeo para você tirar suas dúvidas, ok? Nós estamos muito felizes porque Deus tem nos abençoado. Nós estamos num sábado, aqui em Campo Grande, MS, sábado, dia 17 de abril. Agora são aqui, horário local, nesse exato momento, 9 horas e 26 minutos. Estamos felizes porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Grandemente, o Senhor tem nos abençoado mesmo. Eu dou glórias a meu Deus todo momento porque eu tenho recebido muitas bênçãos do Senhor, muitas vitórias, e até aqui Ele tem nos sustentado. Glórias a Deus. Eu quero pedir a vocês que compartilhem com todos, amigos, irmãos, esse vídeo. Deixa seu like também. Se inscreva no nosso canal para nos fortalecer, para que possamos atingir mais e mais pessoas. E também deixe embaixo seus comentários, seu joinha. Amém? Que Deus abençoe a todos. Antemão, já quero determinar uma bênção para você especial nesta manhã. Coloque a sua mão esquerda sobre a minha mão e receba aí a bênção do Senhor. Diga comigo assim: Senhor, eu recebo a minha vitória em o nome de Jesus. Diga comigo mais uma vez: Senhor, eu recebo a minha vitória em o nome de Jesus. Guarde contigo, porque o Senhor Jesus, Ele é contigo. Nós estamos passando por dias difíceis, muita violência, muita dificuldade, muitos problemas, mas a igreja segue caminhando. A igreja segue caminhando. E jamais alguém irá parar a igreja. Ela está caminhando. E a igreja do Senhor, ela é triunfante. Abramos as nossas Bíblias em São Mateus, capítulo de número 16, versículo 18. São Mateus, capítulo 16, e versículo de número 18. Glórias a Deus. São Mateus 16 e 18. Glórias a Deus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem era a pedra? Não era Pedro,
Pedra é uma coisa, Pedro é outra. Pedra é o feminino de Pedro. Pedro está no masculino, pedra está no feminino. Só que quando Jesus estava se referindo à pedra, sobre essa pedra edificaria a minha igreja, ele estava falando de si próprio. Jesus, ele era a pedra que os edificadores rejeitaram e foi colocado como cabeça de esquina, como pedra de esquina, pedra angular. Jesus estava falando de si próprio, meus amados. Jesus, ele estava falando de si próprio sobre essa pedra. Tu és Pedro, vírgula. Ali ele fez uma divisória de assuntos, deu seguimento, mas a vírgula interrompeu o primeiro assunto, deu seguimento ao segundo assunto, e sobre essa pedra edificarei minha igreja. Depois, vírgula, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A minha igreja está fundamentada em Cristo. Se nós estivéssemos fundamentados em Pedro, misericórdia! Pedro é homem. Pedro foi homem. Hoje ele dorme no Senhor, no seio da terra. Mas jamais poderia a igreja estar edificada em Pedro. Jamais. Só para a pessoa que não tem muito conhecimento bíblico. Como que não tem lógica a igreja ser fundamentada em Pedro? A igreja tem que ser fundamentada em Cristo. Ele é a cabeça da igreja. Ou seja, a igreja, ela é um corpo ligado em Cristo. Imagina se a igreja fosse fundamentada em Pedro, então Pedro seria a cabeça da igreja. Gente, tem coisas na Bíblia que somente o Espírito Santo que nos esclarece. Tem muitas pessoas equivocadas com esse tema, com esse texto, com esse assunto. Equivocadas que Pedro, ele é a cabeça da igreja. Ou seja, Pedro é a pedra que foi edificada a igreja. Jamais a igreja poderia ser edificada em Pedro, porque Pedro está no seio da terra, no pó. Só a alma dele está no paraíso. Lá no paraíso está a alma de Pedro. Agora Jesus não. Jesus, ele era, ele é e será eternamente o mesmo. Ele é o início, o meio e o fim, o alfa e o ômega. Como que pode ser uma igreja estar edificada em um homem? E muitas pessoas estão equivocadas, estão acreditando que Pedro, a igreja está edificada em Pedro. A igreja está edificada em Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. A igreja tem que estar, o corpo, a igreja é o corpo de Cristo, está ligada. A igreja está ligada em Cristo. Meus amados, vamos abrir a nossa mente para nós entendermos a realidade. Igreja é o corpo de Cristo. E Ele cuida muito desse corpo. Esse corpo tem que estar muito bem saudável espiritualmente. A cabeça, ela domina o corpo. É na cabeça que estão os olhos, é na cabeça que estão os ouvidos. O corpo movimenta porque a cabeça movimenta o corpo. As minhas mãos, os meus dedos estão mexendo porque o meu cérebro, ele está comandando o meu corpo. Mas quando o corpo ele está doente, o cérebro não consegue mexer as mãos.
Tem pessoas que não conseguem mexer as mãos. É Deus falando conosco. Eu não tenho esboço, eu não trago a mensagem com esboço. Eu falo aquilo que o Espírito Santo vai me entregando. E Ele está me entregando essa palavra agora. Receba! Receba! Eu, quando trago uma mensagem, eu trago apenas as referências bíblicas. O texto e contexto é o Senhor Jesus, o Espírito Santo que me entrega. No corpo de Cristo, tem muitos membros que não se movimentam, porque estão doentes. O cérebro não consegue movimentar. Mas, ô irmão Aldemar, Jesus cura todas as enfermidades, sim. Enfermidades materiais. Enfermidade da alma. O que você faz de errado é o corpo que tem que pedir para a cabeça o seu restabelecimento. Isso é um processo muito difícil de se explicar. Quando você está em pecado, não é Jesus que vem falar para você confessar o seu pecado. Você que tem que reconhecer o seu erro e pedir ao Senhor o perdão. Existe o Espírito Santo para orientar aquele que está em pecado. O Espírito Santo fala no coração dele: você cometeu tal coisa errada. Você vai e confessa. Naquele momento que você confessa, Jesus, que é a cabeça, ele volta novamente a movimentar aqueles nervos que estavam paralisados. Aquele braço que estava parado começa a movimentar, porque recebeu o perdão. O perdão significa a ligação, a união. Aquele membro que estava doente, que já não estava recebendo mais a orientação do cérebro espiritual, que é Cristo, que é a cabeça da igreja. Somente pode movimentar os membros que estão perfeitos, sadios. Então, uma igreja que não está perfeita, ela precisa ver onde está o erro, para que ela se torna uma igreja viva, ou se torne uma igreja viva novamente, para que haja salvação de almas, reconciliações, derramamento do poder de Deus, batismo no Espírito Santo. Nós iremos daqui a alguns instantes, iremos percorrer um texto muito importante, onde João estava na ilha de Pátimos, e ali Deus se preocupou. Deus se preocupou com 7 igrejas que tinha lá na Ásia. E João, lá na ilha de Pátimos, ele estava lá exilado. Ele estava preso, distanciado das igrejas. Ninguém sabia nada sobre João. Ele estava lá, tipo, lançado lá para as feras, para devorarem. Mas Deus estava com ele ali na ilha. E lá Deus poderia usar outros para escrever cartas para as igrejas da Ásia. Mas Deus usou João. Sabe por quê? É porque na luta, na prova é que Deus te usa, meu amado. É na prova que Deus te usa você. Muitas das vezes você está doente e Deus não te cura você, mas Ele usa você como instrumento para orar por outro doente. E Jesus vai lá e cura aquela pessoa. E não cura você. Ele não cura você. Qual é o mistério? O mistério é que Deus trabalha da forma
que nós não entendemos. Deus faz todas as coisas da forma que Ele pensa. Os pensamentos de Deus são uns, os pensamentos do homem são outros. Deus trabalha de forma diferente. Deus, Ele é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Nós não podemos nem imaginar como nosso Deus, Ele age da forma que Ele quer agir. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a minha igreja. Jamais. Jamais prevalecerão contra a minha igreja. Jamais prevalecerão contra a minha igreja. Jamais prevalecerão contra a minha igreja.